Então, quando você me pergunta, os empresários brasileiros têm acesso, né? O mesmo governo brasileiro, ou mesmo o SISBIN, o Sistema Brasileiro de Inteligência, nós não estamos nesse nível. Já estivemos, tá? O ruim é que nós já estivemos numa época, uma participação maior do sistema, no sistema de inteligência a nível internacional. Foi curta, mas tivemos. Na época do SNI, lá atrás. Isso. E depois, não mais. Então, essa cultura acaba atrapalhando a atividade de inteligência no Brasil. Então, a Agência Brasileira de Inteligência, para ser evoluída, precisa ter uma cultura e que nem no empresariado nós temos, né? Sim. Que dirá nos órgãos públicos. O que eu percebo? Até por notícia de jornal, essas coisas. A atividade de inteligência no Brasil, ela é meio que chacotada, é sempre termo jocoso. Como é que chamava os caras da ABIN? Foi fruto até de Arapongas, né? Arapongas. Exatamente. Isso aí. E aí teve agora um evento político, né? Aí botaram a ABIN paralela do Ramagem. Então, fica o tempo todo jogando questões que vai desacreditando e vai desestimulando a própria atividade. Sem dúvida. Qual o resultado disso? O mesmo resultado que nós vamos colher com a Força Armada, com a instituição polícia no Brasil. Sem dúvida. Todo mundo fraco, todo mundo desestimulado. E no final, quem paga o preço? A sociedade brasileira. Sem dúvida. Nós tivemos, em 98, quando havia o projeto de lei de criação do Sistema Brasileiro de Inteligência, e depois foi em 99, Fernando Henrique, né? É uma coisa que já de partida foi estranhíssima. E não adiantou falar porque ninguém quis resolver. É que no início tinha concurso público para a ABIN, como tem até hoje, e ainda no início não era... Você via o nome do cara. Sim. E mesmo com todas as precauções que foram tomadas agora, você pode facilmente, qualquer sistema de inteligência aí de um país bem fraco, tem condição de saber todos que fazem parte da ABIN. Assim, não é um padrão, não é normal você fazer concurso público para isso. Vou dar um exemplo, Glauber. Quanto a essa mentalidade latina e a diferença para a mentalidade anglo-saxã. Vamos imaginar que o Glauber é um cara expert em algum tipo de criptografia. Sim. Mas você não é brasileiro. Você é armênio. Você é turco. Se é o sistema internacional, não me interessa. Recruta o cara, né? Exatamente. No Brasil... Eu tenho 600 empresas de fachada. Quem vai te abordar, fazer o approach, é um cara treinado para recrutamento. Ele vai te achar lá onde você está, em Istambul, onde for. Vai sutilmente se aproximar de você com assuntos que vocês tenham em comum, vai fazer o rapport, certo? Depois, devagarzinho, ele já sabe a sua remuneração, ele já sabe se você está contente ou não no trabalho, ele já sabe se a sua esposa teria ou não vontade de ir morar na Flórida. E aí, com o tempo, ele vai chegar para você e vai falar, olha, eu tenho uma proposta para você trabalhar numa empresa. Aí vamos supor que sua esposa gostaria de morar em Miami. A empresa é em Miami. É a oportunidade da vida do cara. É isso aí. E vai pagar 3 vezes o que você ganha. Para fazer o quê? O que você já faz. Desenvolver um sistema de criptografia, de níveis, não sei o quê. Mas eu vou trabalhar para quem? A empresa tal. Olha aqui, ó, é uma empresa. Você vai ter o holerite e tal. O que vai acontecer? Você vai para lá, vai trabalhar na empresa, vai ter o seu salário, um trabalho totalmente compartimentalizado, você vai se reportar a 1 ou 2 pessoas, você não vai saber nada do resto da empresa. Você vai prestar conta a essas 1, 2 empresas, você só vai receber a informação necessária para desenvolver o seu trabalho, nada mais, e vai receber o seu salário. Se o contrato, antigamente os contratos eram de 10 anos, agora tem contratos de 7 anos, de 5 anos, né? Você vai cumprir o contrato, vai assinar um termo de confidencialidade e ponto, PT, saudação. E ele não sabe nem que ele trabalhou pro governo. Não sabe nada. Pra agência americana. Nada. Zero, Glauber. E por que o Brasil não faz isso? Nós estamos num... Olha, vou te dar um exemplo, coisa que eu falei lá no canal Checkmate Global. Um casal de americanos resolveu passar para o Brasil segredos nucleares do submarino nuclear.
país está patinando há não sei quantos anos. Esses caras procuraram pessoas no Brasil para passar segredos nucleares dos Estados Unidos que fariam o nosso programa nuclear avançar assim, em poucos anos. As pessoas do Brasil, contactadas por eles, denunciaram eles para o FBI. É incrível, né? Ou seja, os interesses do país não importam. Sabe quando, se fosse o inverno, vamos imaginar que eles tivessem procurado um aliado dos Estados Unidos, Austrália, qualquer um. Sabe quando eles fariam isso? Nunca. E quando ele foi depor na Justiça dos Estados Unidos, perguntaram a ele por que ele resolveu escolher o Brasil. Eu fiquei com a mesma dúvida. Sabe o que ele respondeu? Porque eu amo o meu país e eu tô sem dinheiro. E eu só queria o dinheiro. E eu procurei um país que não representasse uma ameaça para os Estados Unidos. Então o Brasil ter um submarino nuclear não ia mudar nada. Incrível, né? E nós botamos ele na cadeia. E ele confirmou então, né? Não, pela postura do Brasil, ele confirmou que o Brasil não é ameaça. Que esse quis saber a informação. Exatamente. E não é ameaça porque mesmo que tivesse uma frota de submarinos nucleares, nunca entraria em guerra com os Estados Unidos. Entendo. Então ele não venderia para a China, para a Rússia, para a Coreia, porque apesar de ele estar com problema financeiro, ele não procuraria um inimigo dos Estados Unidos. Aí ele vem aqui oferecendo uma vantagem estratégica brutal e sem nenhum motivo lógico, nós pegamos ele e entregamos para o FBI. Aí você fala assim, o que nós ganhamos com isso, Brasil? Nada. O FBI deu um tapinha nas costas e falou, boa, você é gente boa. Então o nosso nível de maturidade é muito baixo. E tudo amarrado em legislação, né? O cara tem medo até de pegar a informação, porque no final ele vai ser preso. Aí é outro ponto. Se criou uma situação, Glauber, onde hoje, para o servidor público, e isso é compreensível, é mais fácil ele não correr riscos. Correr risco hoje seria melhor para ele não assumir nenhum risco, que o salário entra todo mês. Não, porque assim, dessa historinha que você me contou aí, o cara que é servidor público, ele tem uma legislação, ele vai preso, né? E se o governo brasileiro, quando ele for submeter essa informação, né, transformar, não sei como é que faz, relatório, isso aqui vai ter um medo do Brasil de gerar um problema diplomático com os Estados Unidos. Mas isso é uma cultura do Brasil. Sabe quando isso se tornaria uma informação disseminada? Nunca. Normalmente, se ele tivesse oferecido isso para um país sério, minimamente profissional, teria 1, 2 oficiais de ligação para quem ele passaria a informação. E se fosse necessário que essa tecnologia, essa informação fosse para a ponta operacional que está construindo o submarino, seria entregue a eles como se fosse uma criação da tecnologia nacional. Uma descoberta. Aliás, você não tem nem que perguntar, para ser sincero. Glauber, eu vou te ser assim, uma visão muito de fora. Se eu pego para você e falo, descobrimos uma solução para esse problema aqui do reator, de onde veio? Não te interessa. Estou te dando a solução. Você não é pago para perguntar, você é pago para fazer. Faz o que você tem que fazer e PT saudação. Essa questão de ficar dando satisfação, de ficar dando explicação, é coisa de brasileiro, de latino. Entende? No dia que você, Glauber, tivesse a oportunidade de trabalhar numa situação dessa, você fala o que você, o mínimo, ouve o necessário. Ponto. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Então, haveria alguém, um contato, de preferência pegaria as informações, pagaria ele o que tem que ser pago, não é fazer um depósito no Banco do Brasil, não. Até isso tem dificuldade na legislação também. Né? Essas operações não tem nada a ver com legislação em países sérios. Não tem nem legislação para isso.
Sim. O Brasil é o único Não. lugar do mundo que quer normatizar essas coisas. Foi falado aqui por outros convidados, o FBI vai lá e emite dólar, Faz- o FBI emite dólar, o Serviço Secreto emite dólar lá e acabou, e faz tudo e pagou Pronto, e acabou. Aqui vai estar no portal da transparência. Pois é. Aí aquele oficial de ligação pega a tecnologia, ele tinha colocado inclusive dentro de um hambúrguer. Bom, pegaria isso, traria, aqui tem tudo, tem. Compra criptomoeda, paga ele lá fora, pega aqui, entrega para quem tem que entregar. Mas qual é a origem disso? Não te interessa. Apenas pega isso e vê se tem aplicação prática. Aliás, essa aplicação prática teria sido testada antes de Sim, pagar. sim. Né? E acabou. Pega isso aqui e faz, filho. Então, serviço secreto do mundo todo funciona assim. Normal, sim. Não, De bom nível. De bom nível. É. Entendeu? Nessa área não tem conversa. Não tem justificativa, não tem nada. Meu amigo, você está sendo pago para isso aqui, faça isso e acabou. Aliás, vou ser sincero, o cara nem pergunta. Nem passaria pela cabeça dele perguntar quem trouxe aquilo ou qual é a fonte. Quando um cara te pergunta esse tipo de coisa, você vê que ele não é da área. Sim. Não, e ele tá sabendo, ele sabe que é um agente de inteligência passando, você vai perguntar a fonte. Olha só, as perguntas, quando existem, são apenas as necessárias para você desenvolver a operação. Aquilo que passa disso não é pertinente. E com o tempo te torna uma pessoa desagradável e inconveniente. O cara que pergunta demais, ele não tem perfil para a área. Então isso aí é outra coisa que quando há o recrutamento é avaliado. Qual é o perfil dele? Ele é muito curioso? Qual é o perfil dele de engajamento? Isso tem que ser avaliado também lá antes, certo? Ah, mas ele tem um conhecimento único. Ok, então nós vamos ter que lidar com ele de uma outra maneira para não despertar esse tipo de curiosidade dele. Outra coisa, você deixou de ser útil, acabou sua tarefa. Mas se é concurso, tem a carreira inteira, né? Ah, Né? pois é. Concurso público Aí vai ter que ser. para agente de inteligência. E ó, quem quiser passar no concurso, ó, a estratégia do concurso tá aqui, ó. Estude com quem mais aprova, né? Mano, volta. Superchat, cara. Teve aquele camarada que mandou o superchat aqui, o soldado USA Army. Ele fala aqui, senhores, graças ao Fernando Henrique, que assinou um acordo de não enriquecer o urânio, assim seguindo a agenda da ONU em Davos.